PEC que pode privatizar as praias está sob discussão na CCJ do Senado sob a relatoria de Flávio Bolsonaro. A ideia é permitir que pessoas ou empresas comprem praias ou terrenos que contornem o litoral, ilhas, margens dos rios e lagoas. Hoje, de acordo com a Constituição, estes terrenos pertencem à União e qualquer cidadão tem direito de acesso ao mar. ONGs e documentaristas alertam para a especulação imobiliária e turística, com possíveis danos a biomas como o da Amazônia, e repudiam a PEC. De acordo com a proposta, as áreas já ocupadas pelo Serviço Público Federal ou unidades ambientais seguem sob o domínio da União. Já as áreas não ocupadas seriam transferidas aos municípios. A proposta foi feita sob o argumento de que a manutenção dos terrenos, criados há mais de 150 anos para a defesa territorial, não se justifica atualmente. O ex-presidente Jair Bolsonaro expressou em 2018, 19 e 21 a ideia de que um sheik árabe pudesse investir em Angra dos Reis. O ex-ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes, também tocou no tema num podcast em 2022, manifestando insatisfação ao dizer que não se podia leiloar as praias brasileiras. A gente já chegou nesse lugar. A gente tem que votar, a gente tem que ter esse tipo de desgaste. Lembra que eu falei que é difícil ser cidadão no Brasil? É a mesma coisa, é isso que eu tô querendo dizer. Como é que a gente tem que batalhar por não privatizar praias? E vem aí esse ignóbil. Gente, mas como é que uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu dessa maneira? Sabe o que me parece? Quase um plano infalível que alguém fez na carreira desse garoto para que tudo, de repente, depois do ápice, fosse ao chão. Como consegue fazer tanta merda? Como consegue ser... O que isso tem a ver com privatização de praia? Absolutamente nada. Vocês já devem ter visto aqui na internet ou até na própria grande mídia dizendo que eu sou relator de uma PEC que privatiza as praias. Não sei se vocês já ouviram isso. E não é nada disso, obviamente, isso é uma grande mentira, uma narrativa que a esquerda está criando porque o governo está com medo de perder a arrecadação. Essa PEC nada mais faz do que acabar com o foro, laudêmio, taxa de ocupação. Tá? Então eu queria rapidamente explicar qual é o contexto dessa PEC número 3 de 2022, que na verdade quer acabar com o pagamento de taxas absurdas, históricas desde a época da coroa, para que os brasileiros não paguem mais esse tipo de taxa. Então, o que a PEC fala? A PEC já fala logo no seu comecinho que aquelas terras que estão desocupadas hoje em dia e que são terrenos da União, isso certamente não estamos tratando disso na PEC. A PEC trata das... Como você vê, é complicado de explicar. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de junho de 2024, são 8 horas da manhã. Estudo recém-divulgado mostra que o bolsonarismo começa a perder nas redes e na política e aponta caminho para o país enterrar essa praga de vez. Não há outro caminho. O bolsonarismo se baseia no senso comum, nas máximas mais burras da população em geral, para lacrar em cima das intrincadas, ainda que importantes, premissas da intelectualidade progressista. Trocando em miúdos, o populacho não entende o que a esquerda escreve ou fala. Exemplo, a saidinha de presos é, pura e simplesmente, progressão de pena de detentos que visa impedir que o sistema carcerário, já em vias de explosão, exploda de vez por superlotação que enlouquece os detentos em celas que são câmaras de tortura. Além do que, os presos das saidinhas já saem todo dia para trabalhar no sistema de regime semiaberto, mas ao bolsonarismo basta explorar a desinformação das pessoas dizendo que a esquerda quer soltar presos. Bem, agora a extrema-direita provou do próprio veneno, mas com uma diferença. As críticas à PEC das praias são fáceis de ser digeridas e são absolutamente verdadeiras. Não adianta explicar o problema ambiental para a massa. As pessoas não enxergam o problema porque ele se estabelece sorrateiramente. Mas as pessoas enxergam facilmente o que é privatizar praias. É proibição de entrarem numa praia que ficará reservada só para ricos. Atinge em cheio uma das poucas coisas boas e baratas que pobre tem. Por conta disso, pela primeira vez o bolsonarismo se dá mal nas redes, sem ser por conta de ações da Polícia Federal ou do STF. Bolsonaro e a familícia
defendem algo que é ruim para o povão de verdade, e as pessoas estão enxergando isso com facilidade. E esses picaretas finalmente desmascararam a si mesmos. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que, se não está inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, PEC das praias fura bolha e impacto é negativo para Flávio Bolsonaro. Essa matéria esconde muito mais do que o título diz. O senador Flávio Bolsonaro tem perdido o debate nas redes sociais após redigir parecer favorável à PEC que transfere terrenos da Marinha em área urbana a estados, municípios e proprietários privados. Para piorar a situação dele, o assunto furou a bolha da polarização política. O Flávio Bolsonaro é citado em 48% dos posts sobre o assunto. A maioria fala em privatização das praias, o que associa o senador à atuação para autorizar empreendimentos que impediriam o acesso da população a determinados trechos do mar. Essa discussão é acompanhada por pessoas que seguem perfis ligados ao meio ambiente, celebridades, atletas. A afirmação é do professor da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da FGV, Vitor Piaia. Ele realizou um levantamento da repercussão da PEC das praias nas redes sociais. Associações negativas entre Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e a suposta intenção de privatizar as praias brasileiras se sobressaem nos principais posts das plataformas, informa trecho do relatório. O professor ressalta que não é comum as pessoas relacionarem um projeto ao relator, mas isto aconteceu com Flávio Bolsonaro. Piaia, que é o tal professor, acrescenta que o bolsonarismo costuma ganhar essas discussões nas redes sociais. A gente sabe que o bolsonarismo está detonando nas redes, e quando é derrotado, geralmente há uma operação da Polícia Federal ou uma denúncia do Ministério Público como gatilho. Perder o debate por motivo político é pouco usual para o bolsonarismo. Por quê? Porque eles apostam no senso comum, né? Eles apostam naquilo que as pessoas entendem fácil. Procurado, o senador não se manifestou. Interlocutores do parlamentar admitem a repercussão negativa, mas citam dados que mostram uma melhora na imagem. De acordo com os números de aliados, as publicações com críticas estão em cerca de 60% e as de apoio subiram para 40% na média, mas em geral a perda é muito grande. Vamos ver os dados. Os dados iniciais mostravam uma divisão com 70% de conteúdo contra os Bolsonaro e a PEC das praias e 30% a favor de não poder frequentar a praia ou ter que pagar para frequentar a praia. É incrível que tenha 30% que acham isso, né? Nesse levantamento foi bastante evidente que as menções ao Flávio Bolsonaro tiveram um tom majoritariamente negativo. Aqui você tem um estudo, praia privatizada. Após Neymar fechar parceria para privatizar a praia, a Luana Piovani detonou ele, e detonou porque ela também deu sorte aí. A Luana Piovani não é famosa, não é por grandes feitos intelectuais, mas ela pegou uma coisa fácil de digerir, né? Senso comum. E foi lá e detonou o Bolsonaro, como você viu no vídeo, indiretamente, né? Detonou indiretamente. Por quê? Porque ela, atingindo o Neymar, ela atinge o Flávio Bolsonaro. E atingindo o Flávio Bolsonaro, ela atinge o próprio Bolsonaro, que defende esse Caribe brasileiro há muito tempo. A situação no X, no Twitter: 7 das 10 publicações mais repostadas mencionam que as praias serão privatizadas. 4 dos posts mais republicados do Brasil citam Flávio Bolsonaro como político por trás desse projeto. 7 das 10 publicações no Instagram, 7 das 10 publicações com mais interações são contrárias a Flávio. 3 dos 10 posts de maior repercussão são jornalísticos. 0 posts entre os de maior repercussão é favorável ao senador. O debate sobre Flávio Bolsonaro no Instagram é diretamente afetado pelas críticas à PEC. O estupim da discussão
aponta essa postagem da Luana Piovani como o gatilho para a PEC das praias virar assunto. O estudo mostra que as menções ao tema no X cresceram 845% depois que a atriz se manifestou no dia 31 de maio. E ela tem essa força porque a Luana Piovani é dessas que sabe explorar as coisas que as pessoas entendem facilmente. E aí é que tá, a esquerda ela quer ser intelectualizada, quer falar difícil, quer falar bonito, quer abordar teses intrincadas e não consegue se comunicar. Essa mulher ela adota todas as ideias prontas e facilmente digeríveis. E aí está o ponto fraco do Bolsonaro e do bolsonarismo. É isso que é preciso achar. Respostas de atletas, cantores e ativistas fizeram a bolha da política ser superada. Com o engajamento de tantos setores, a PEC das praias foi um dos assuntos mais comentados do final de semana. E aqui o chororô do Flávio Bolsonaro, que não consegue explicar por que é bom o povo ter que pagar para frequentar a praia ou ser barrado para não poder entrar na praia. E vamos em frente. Após a repercussão negativa, a PEC das praias submergiu no Senado. A avaliação de líderes é de que a proposta precisa ser amadurecida e debatida e conseguiu-se enterrar essa excrescência que é ruim para o Brasil e com argumentos simples que mostram exatamente para a população o que é que ela perde. Vejam só o caminho que esse episódio mostrou. E aqui a PEC das praias, veja quantos terrenos de marinha existem por cidade e quem administra. Se você for nos dados técnicos dessa matéria, você vai ver que 99,5% das áreas são cedidas a pessoas e empresas. Você vai ver o tamanho da negociata que eles querem fazer. Eu vou só mostrar esse mapa aqui para você dessa matéria. É tudo isso aqui que abrange a PEC das praias. Tudo isso aqui, tá? É toda a costa leste do país, que é a única que nós temos, né? É toda a costa brasileira. E essa patranha, minha amiga, meu amigo, veja só, o senador Humberto Costa, ele resumiu aqui para não cansar você. É uma escabrosa transação em que dilapidaríamos diretamente 213 bilhões de reais do patrimônio público, entregando tudo isso para os tubarões. O Bolsonaro queria vender para um sheik árabe aí, um pedaço dessas praias. Imagina quanto dinheiro eles não ganhariam com isso, né? Até daqui a 1000 anos os descendentes do Bolsonaro ainda iam ter dinheiro decorrente desse processo. O fato é que essa PEC das praias abre caminho para privatização mesmo e agrava a crise climática, alertam os ambientalistas. Há por várias razões. Se eu for entrar nessa questão ambiental, nós vamos ficar 1 hora nesse vídeo. Então, é muito fácil saber, já vários ambientalistas têm se pronunciado na TV, por que é que essa proposta degrada o meio ambiente. Bom, vamos em frente. De olho nos evangélicos, o governo Lula estuda uma campanha em defesa da família, falando dos programas sociais que beneficiam financeiramente a família. O problema que eu vejo nesse programa, né, nessa tática, não é, em defesa da família, é que o nome é em defesa da família, mas é preciso, porque essas pessoas são conservadoras, que é coisa que nós da esquerda não somos, né? Então a gente defende, por exemplo, a maioria das pessoas de esquerda mesmo, que estão bem esclarecidas, elas sabem que o aborto é algo necessário, que todo país desenvolvido e civilizado dá essa opção para as mulheres. Como é que você vai defender isso para evangélicos? Esse é o problema. Crescem as chances de um conflito direto entre OTAN e Rússia. Minha amiga, meu amigo, se você acha que a situação está ruim no mundo, veja só o que vai acontecer se continuar essa historinha aí de guerras e essa polarização no mundo, um apoiando um lado da guerra, outro apoiando o outro lado da guerra. Todos nós temos que ser contra guerras, seja onde for. E quando a gente se partidariza numa questão dessa,
aí a coisa não acaba mais, porque você vai para um lado, o outro vai para o outro, e aí a guerra ela se mantém viva no coração das pessoas. A esquerda tem que atualizar o discurso e propor ação dura contra o crime, diz o governador do Ceará. E ele tem razão, Eumano de Freitas. O problema é o seguinte, a insegurança está muito grande e a população está convencida de que violência policial é o caminho, né? Ou medidas de castigar, a sociedade quer se vingar dos criminosos, ela não quer resolver o problema, ela quer se vingar dos criminosos. E é esse o dilema que precisa ser estudado, como resolver isso. Porque evidentemente que rota na rua, como dizia o Maluf, tortura, prisões desumanas, nada disso vai acabar com o crime. Isso existe há décadas e nunca acabou com o crime. Precisa entender aí, achar uma forma de se comunicar com a população. Bom, enquanto isso, o Congresso, o pior Congresso da história, que é o atual, pior ainda que o anterior, está praticando um show de horrores. Anistia para o 8/1, fim das delações, bugigangas, comprar contrabando, né? Comprar blusinha na China sem pagar imposto e torrar divisas brasileiras, PEC das praias, os parlamentares trocando socos. Essa é a pior legislatura da história do Congresso Nacional. E o tal do Pablo Marçal, ele vai embaralhar a eleição em São Paulo, mas ele vai embaralhar a eleição para a direita. Porque vai ficar... Agora precisa de ver o lado que o bolsonarismo vai aqui em São Paulo. O Bolsonaro vai trocar o Nunes facilmente pelo bolsonarismo. O que vai acontecer é que nós vamos acabar tendo no segundo turno uma aliança muito forte e a esquerda totalmente, e a direita totalmente conflagrada. Tudo caminha para uma vitória da esquerda em São Paulo, que pode ser talvez a única grande vitória da esquerda no Brasil neste ano eleitoral. Fim da saidinha, exame criminológico obrigatório, ameaça programas em vigor de secretário e ameaça uma explosão no sistema carcerário. Só isso, porque está explodindo aquilo ali. Se você não permitir que as pessoas progridam e saiam da cadeia, você vai ter que gastar dinheiro de escola construindo cadeia. STF tem atuação importante, mas ministros devem ser mais discretos. A mídia está numa campanha aí contra o STF e, de certa forma, ela está migrando para o terreno do bolsonarismo. Até porque o que o bolsonarismo explora hoje no Brasil são coisas que a mídia dizia e eles se apropriaram. 90% das crianças na faixa de Gaza sofrem com a pobreza alimentar. O que acontece, minha amiga, infelizmente eu fecho a matéria e o programa de hoje com essa realidade tão desumana que a gente se pergunta quanto esse mundo pode piorar ainda, porque não para de piorar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.